uma devocional. Oi, Luna. Oi, Nanda. Bom dia para vocês, mães queridas. Eu quero deixar para vocês a continuidade do livro de Gênesis que nós estamos estudando, né? Então, na sexta-feira, nós estudamos o 22 e eu quero dar continuidade para vocês no 23, capítulo 23 de Gênesis, tá? Então, se você tiver sua Bíblia, pega lá a sua Bíblia, o seu caderno de anotações. Algumas coisas importantes para nós neste capítulo tem a ver com a nossa reputação. Quanto que vale a sua palavra, né? Isso é tão importante. Eu lembro quando eu era mais jovem, adolescente, minha mãe, ela sempre falava assim: filha, nós temos que preservar o nosso nome, isso é a nossa moral, são coisas que se você não preserva, são coisas que são difíceis de voltar, né? Então, como que está a sua palavra perante as pessoas? E nós vamos ver um pouquinho disso em Gênesis, capítulo 23. Neste capítulo, Sara falece, tá? Então, a Sara viveu 127 anos ali na região de Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã, né? Então, ela viveu 127 anos, como vocês podem ver. Depois de Noé, né, quando a terra foi destruída com o dilúvio, Deus ele foi diminuindo o tempo de vida do ser humano, né? Porque é por conta da maldade. Imagine uma pessoa tão má vivendo aí 900 anos como que era antigamente. Então, vocês já podem ver que Sara viveu 127 anos, né? Até hoje, nos nossos dias, é muito difícil a gente ver, mas a gente consegue ver, tem alguns recordes aí de pessoas que vivem até essa idade, né? Então, Abraão chorou muito, né? Lógico, ficou muito triste, se lamentou, né? E ele vivia ali, relembrando o capítulo 22, ele vivia... O 22 foi quando ele levou Isaac para sacrifício. E ali onde que ele vivia era quando ele fez o pacto com Abimeleque, lembram? Quem está acompanhando, se você não está acompanhando, depois vejam as lives lá no IGTV, no Mês com Fé. Ele fez um pacto com Abimeleque e Abimeleque falou, pode escolher alguma terra. Então, Abraão viveu ali por 40 anos. Ali era a região dos filisteus, né? Os filisteus viraram inimigos do povo de Israel. Mas na época que Abraão morou lá, eles não eram inimigos, né? É um dado importante a gente saber, né? Então, Abimeleque é aquele que pegou a Sara, achando que era irmã de Abraão, para quem não lembra da história, tá? Depois vocês dão uma revisada. Oi, Pastor Wagner, bom dia! Legal, Pastor Wagner, nosso pastor aí do Brasil, queridíssimo, saudade de vocês. Pastor, estou falando sobre Gênesis, tá? Ó, que responsabilidade, estamos no capítulo 23. E ali, Sara morreu naquela região de Hebron, que ficava em Canaã, e aí Abraão quis enterrá-la naquela região e foi pedir, né, para ela ser enterrada ali naquela região. Então, ele diz assim, né, no versículo 4, ele diz assim: sou apenas um estrangeiro entre vocês. É a Celinha, tá no Insta do pastor. Celinha, arruma um Insta pra você, hein? Seja muito bem-vinda. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Versículo 4. Cedam de alguma propriedade para a sepultura, para que tenham onde enterrar a minha mulher. Então, Abraão foi ver alguma terra ali, Canaã, perto de Canaã, para poder enterrar Sara. E aí os hititas falou assim para Abraão: Abraão,
você é o príncipe de Deus. Ai, que legal, né? Ele foi reconhecido como um homem que andava com Deus, um homem íntegro, e eles respeitavam muito Abraão. Aí já tá a reputação de Abraão, tá lá em cima, né? Abraão, você é o homem que acompanha, que anda com o Senhor. Você pode escolher qualquer lugar. E ele falou assim, não, vamos fazer as coisas certas. Eu quero pagar por esse espaço que eu vou enterrar a Sara. E aí eles pegaram e falou assim, ó. No versículo 7, Abraão levantou-se e curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes, já que vocês me dão a permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto ao Efron, filho de Zoá, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence e se encontra na divisa do meu campo. Enfim, eles estavam ali negociando o lugar que ia enterrar a Sara, né? E aí os hititas, eles falaram, você pode enterrar onde você quiser. E aí, novamente, Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, ouça-me, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar minha mulher. E aí eles ficaram nessa negociação, não precisa, não, mas eu quero pagar, não, mas não precisa. Aí eles pegaram, enfim, falaram o preço que era o local da Sara, né, para sepultar a Sara. E falaram lá que era 400 mil pesos de prata, 400 peças de prata. Mas o que significa isso? Mas eles falaram, deram o preço, né? Ó, já que você quer pagar, então custa isso. E eles... só de resumo desse capítulo, esse capítulo ele fala da morte de Sara e dessa negociação para sepultar a Sara. Esse capítulo 23 ele fala basicamente isso. Mas mesmo ele falando basicamente isso, nós vemos a reputação que Abraão tinha, né? E a forma íntegra que ele quis fazer as coisas. Eu quero pagar, eu quero fazer as coisas, sim, da forma correta. Eu sou um homem de palavra, eu quero fazer as coisas certas, né? Então, são lições para nós aprendermos, né? Quanto que vale a sua palavra? O que as pessoas estão olhando para você? Como que elas estão te vendo? Uma embaixadora do nome do Senhor, né? O que elas estão vendo quando olham para a sua vida no seu dia a dia? Mas eu não me importo com o que as pessoas dizem. Mas nós estamos carregando o nome de Jesus em qualquer lugar que nós formos, né? Então, às vezes é um temperamento ruim que a gente não consegue controlar, palavras, às vezes, eu falo, que bem na minha telha eu falo. Isso tudo são marcas que vai ficando na vida das pessoas que convivem conosco, né? E imagina você ser reconhecida como Abraão foi pelos hititas, como príncipe de Deus, né? Isso está no versículo 5. Responder os hititas a Abraão, ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa das nossas sepulturas, no que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder sua sepultura para que enterre a sua mulher. Então, imagina, princesa de Deus. Nós somos princesas de Deus, né? Então nós temos que carregar esse nome, ter o prazer de carregar, levar paz, levar bênção, palavras de bênção para as pessoas, né? O Senhor nos deixou aqui com essa missão de sermos embaixadoras do nome dele e não pessoas para causar, né, burburinho. Chegou fulano. Não, nós temos que levar paz. Vamos trabalhar